Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Portugueses lá fora na sua Rádio Estádio. Se nos acompanha, já sabe, o magazine semanal que viaja pelo mundo ao encontro dos portugueses, sejam eles treinadores, dirigentes, jogadores e até membros do staff técnico ou médico que fazem vida no futebol além fronteiras, sempre elevando bem alto a qualidade e o nome, o prestígio do futebol português. Não é usual, mas esta semana mantemo-nos no país onde terminamos a última edição. Falamos da Roménia, onde no último programa estivemos à conversa com David Caiado. Agora vamos falar com outro David Bruno, que está no Astra, é líder do campeonato romeno, na sua primeira experiência além fronteiras aos 27 anos. Este lateral direito, formado no Futebol Clube do Porto, conta-nos como está a ser esta vida na Roménia e num Astra que, para já, está a surpreender no futebol romeno. Vou começar um pouco pela parte desportiva, que foi, acima de tudo, por causa disso que vim aqui parar, e neste momento o balanço é extremamente positivo, porque neste último fim de semana, nesta última jornada, com a 8ª vitória consecutiva no campeonato, fomos para primeiro lugar, ou seja, o balanço nesse aspecto é positivo. Eu, pessoalmente, também tenho jogado grande parte dos jogos, portanto, sem dúvida que a nível desportivo tem sido bastante bom. A nível pessoal, pronto, neste momento já me encontro um pouco mais adaptado, mas claro, como todas as mudanças no ser humano, requer uma fase de adaptação, e muito mais num país e um pouco diferente daquilo que estava habituado a Portugal, a temperatura, a convivência das pessoas um pouco diferente, e foi aquele choque inicial, mas pronto, agora já a parte mais difícil já passou. E a tua impressão, David, da Liga Romena? O que é que te parece e que comparação é possível fazer com a nossa Liga? Acima de tudo, o que eu destaco, e na altura quando vim para cá até comentava com alguns colegas meus, é a intensidade de jogo. Acho que em Portugal há muito mais intensidade de jogo. É um jogo muito mais fluido em Portugal, porque normalmente é 2 toques, e eles aqui agarram-se um bocado mais à bola. Não estou a dizer isto em tom de crítica, estou a dizer, a constatar algumas diferenças. E penso que a nível tático, nós portugueses estamos um pouco mais evoluídos que aqui na Roménia. Tanto é que o campeonato português está também melhor cotado que o romeno, não é? Por alguma razão é. Mas é um campeonato, se calhar muitas pessoas não têm conhecimento, mas em que há bastante qualidade nas equipas. São jogadores evoluídos tecnicamente, todas as equipas tentam sair a jogar, têm alguns bons princípios, depende dos treinadores. Felizmente, neste momento tenho um treinador que consegue aliar essa capacidade técnica que os jogadores têm e impor a sua organização de jogo em si, porque isso é importante, porque nós neste momento temos obtido bons resultados porque taticamente temos conseguido ser fortes, e acho que isto tem feito a diferença para o sucesso neste caso da minha equipa. David, tens encontrado também certamente muitos portugueses, porque há muitos portugueses na Liga Romena. Teus adversários, é verdade, mas vários. Ainda a semana passada, neste mesmo programa, falamos com o David Caiado, que também está na Roménia. Tens-te cruzado com vários? Sim. Eu, quando cheguei, tinha um na minha equipa, o Miguel Santos, guarda-redes, que já tinha estado no clube na época anterior, só que passado 1 ou 2 semanas saiu por empréstimo para outra equipa romena aqui. Mas sim, já estive mesmo fora esse contexto de clube, já estive com ele também, porque ele vive a cerca de 45 minutos. Curiosamente, quando joguei contra a equipa do David Caiado, no final não conhecia o David Caiado, conhecia o Afonso Teira, e juntamente com o Afonso e com o David Caiado estive no final a falar. Por lá está, sendo nós portugueses e estando fora do nosso país, pelo menos quando nos encontramos ou quando nos vemos, é
esse ritual de falarmos um pouco e de falar como está a correr a experiência de cada um nos seus clubes e nas cidades onde vivem. A Roménia, sendo um país com tantas tradições de receber os jogadores portugueses, sentes que há uma boa imagem do jogador português aí na Roménia? Eu penso que sim, não só na Roménia como em todo o mundo. O jogador português, e agora também se fala muito do treinador português, com o último caso agora do Jesus lá no Brasil. Acho que o jogador, a treinador, a pessoa portuguesa tem uma boa imagem em todo lado, e aqui na Roménia sim, também há uma grande afluência de portugueses, neste caso no futebol, e tem uma boa imagem dos portugueses, e não digo que sejamos mal recebidos, acho que somos bem recebidos, mas é uma maneira diferente, é a maneira deles. Nós em Portugal somos muito mais abertos, não somos tão frios como os romenos, mas sim, eu acho que nós somos portugueses, de forma geral. David, tu foi apenas aos 27 anos que emigraste, depois de ser formado no Futebol Clube do Porto, estiveste no Trofense, Friamundo, muitos anos no Tondela, 3 temporadas. Era algo que tu já estavas à espera que fosse acontecer, ou sucedeu de forma natural porque aqui dentro não surgiu aquilo que tu querias? Era algo que eu já pretendia há alguns anos. Devo confessar que se calhar foi a altura ideal, e que se calhar se fosse mais cedo poderia não estar tão preparado, tanto a nível desportivo, acredito que estivesse, mas principalmente a nível pessoal, a nível mental, que se calhar não estivesse tão preparado, porque, como falei inicialmente, foi um bocado um choque, uma realidade diferente, porque obviamente Portugal, pronto, pelo menos para mim, a nível de vida e em comparação a nível desportivo também com a Roménia, está tudo muito à frente. Então, se fosse antes, se calhar não ia tão preparado como quando vim agora. E de certa forma isso aconteceu um bocado de forma natural, apesar de anteriormente já ter havido hipótese de ter vindo para o estrangeiro, mas por razões contratuais com os clubes e faltas de entendimento as coisas não sucederam. E pronto, e veio de forma natural, de só ter acontecido agora é quando tinha que ser. E é da mesma forma natural que olhas tanto para a possibilidade de regressar ainda ao futebol português, ou vês-te agora mais num contexto de português lá fora? Não, estou aberto sem dúvida a regressar ao futebol português. Caso apareça uma proposta que eu entenda que seja boa para mim, com um bom projeto, claro que era sempre melhor estar em Portugal, não é? Em nossa casa, no nosso lar, do que estar no estrangeiro, mas não ponho de parte nada, simplesmente se houver proposta, porque eu vim para o estrangeiro neste momento e tive propostas para continuar em Portugal na Primeira Liga, ou seja, não foi pela falta de propostas, apenas decidi que seria mais benéfico para mim tomar este passo, mas de momento não fecho as portas a nada, e caso haja propostas, depois vou pensar naquilo que será melhor para o meu presente e para o meu futuro. David, tu há pouco já referiste, o Astra na última semana passou para o primeiro lugar do campeonato, tem um próximo jogo no dia 16, segunda-feira, com o CFR Cluj, que é um clube também muito conhecido em Portugal porque teve muitos portugueses e agora também tem. É um grande jogo, ainda por cima fora, que vai testar logo imediatamente a vossa liderança, mas também é daqueles jogos que é um chavão dizer, mas é verdade, que todo jogador quer estar. Exatamente. Foi bom também nesta jornada termos conseguido esta 8ª vitória consecutiva e o Cluj ter perdido, porque permitiu-nos ultrapassar 2 pontos, e acho que isso foi bom para nós, de forma que vamos agora jogar contra eles na liderança. E vamos motivados, se calhar vai servir mais para o lado deles um pouco de pressão, uma pressão negativa, e para nós é algo positivo, porque estamos em primeiro e vamos desfrutar do jogo, certamente. E sim, claro, são grandes jogos, são os melhores jogos, e esperamos dar sequência à série de bons resultados que temos tido ultimamente. David, para quem não sabe, como é que é o ambiente aí nos estádios, por aquilo que foste vivendo até o momento? Pronto, não é que em Portugal, tirando os jogos contra as equipas grandes, tenha muita gente, mas a realidade é que também não tem tido grande aderência, não tem visto grande aderência dos adeptos. Penso que o jogo que tive assim mais foi contra o Craiova fora,
estavam cerca de 12 mil pessoas, mas pronto, aí é um clube que tem bastantes adeptos, um estádio recente, grande, e de resto não há assim grande 2 mil, 3 mil, não há assim grande aderência aos jogos, para já. Ainda não é, não sei se não é vivido ou porque a nível de preços dos bilhetes é muito mais barato que em Portugal, ou seja, não será por aí, mas não sei explicar o porquê de não haver mais gente no estádio. David, a cidade onde moras, Giurgiu, agora passado estes meses, o que é que nos podes dizer? Bom, eu não estou em Giurgiu, porque esta questão é um bocado complicada do clube, porque o clube antigamente era em Ploiesti. Exatamente. É cerca de 2 horas de Giurgiu. Só que depois o clube mudou o nome, já tem vários nomes, e passou para Astra Giurgiu. Só que o estádio antigo é em Ploiesti e continua a haver os treinos, continuam a ser aqui em Ploiesti. Apenas vamos a Giurgiu para fazer, só temos lá o nosso estádio. Ou seja, a nossa vida semanal é feita em Ploiesti e quando chegamos em casa deslocamos até Giurgiu e fazemos lá o jogo. É uma cidade, então, para lhes falar, acho que não vale a pena falar de Giurgiu. Não, exatamente, vai falar onde ajudar, moras, é? exatamente. E onde moro fica a cerca de 45 minutos, 40 minutos da entrada de Bucareste, ou seja, pronto, uma horinha estou no centro de Bucareste, que é a cidade principal aqui na Roménia, mas é uma cidade assim mais pequenina, não tem assim tanto que fazer aqui, é uma cidade mais pacata, mais calminha, mas dá para viver bem também. Qualquer coisa normalmente vou pelo menos uma vez por semana a Bucareste, em que tenho acesso a mais coisas para fazer. Foste sozinho, David, ou levaste família? Não, neste momento estou com a minha namorada, não esteve cá os dias todos, mas esteve grande parte do tempo, acompanhou-me até cá. Que já ajuda bastante, não é? Uma grande ajuda. É uma grande ajuda para mim, sem dúvida. E o romeno, já te vais safando, uma vez que há palavras que são parecidas com o português? Sim, realmente há palavras, principalmente a nível, em termos futebolísticos, que dá para entender, porque da parte futebolística, quando o treinador fala, já consigo entender quase tudo. Agora, o falar é que ainda não vai sair naturalmente, mas sim, já consigo desenrascar minimamente aqui. Quando te chamaram Fundacci a primeira vez, não sabias o que é que queriam dizer, agora já sabes, não é? Que é um defesa, não é? Agora já entendo. São coisas, há raízes das palavras que são muito parecidas, não é? E por isso ficam no ouvido. David, o facto a certa altura aqui em Portugal falava-se que estavas à porta da seleção, nomeadamente na altura do Tondela com grandes exibições, ou que podia ser chamado, mas depois ali o facto de termos uma geração de laterais direitos do melhor que o mundo já viu, ainda bem para Portugal, mas Cancelo, havia Cédric, depois Ricardo Pereira, quer dizer, Nelson Semedo, quer dizer, são tantos que realmente complica muito a tarefa para quem é um lateral direito, não é? Claro. É bom para Portugal e ter jogadores de bastante qualidade, o que torna também a seleção bastante mais competitiva, não só lateral direito como noutras posições, mas claro que tem noção que é impossível neste momento. Era o sonho de qualquer jogador representar a sua seleção. Felizmente consegui em quase todas as escolas nas camadas jovens, mas tenho noção que neste momento não pode fazer parte dos meus objetivos reais, apesar de haver sempre esse sonho. Não é algo em que eu possa pensar que possa acontecer no momento. Ser lateral direito complicou bastante essa tarefa, sem dúvida. Tenho uma última curiosidade. Já estás dentro da gastronomia romena, uma vez que tens aí a tua namorada, tentas comer o mais possível adaptado àquilo que estavas habituado em Portugal? Exatamente. É mais pela parte que estava habituado. Tento nos supermercados, para cá tem aqui supermercados como o Lidl, o Carrefour. Exatamente. Carrefour não acha ninguém em Portugal, não é? Acha ninguém. Mas pronto, que consigo obter os alimentos dentro daquilo que estava habituado em Portugal e a minha alimentação tem sido à base disso. Não tenho inventado muito, sinceramente. Portanto, o maior hobby neste momento tem sido mesmo o frio, não é?
E eles dizem que ainda não começou. O pior está para vir. Mas principalmente a semana passada já tive temperaturas -1, -2, mas que aqui até o -2 são sensações térmicas -6. Ou seja, em Portugal nunca apanhei disso, não é? Apesar de não ser um frio rigoroso para eles aqui, para nós portugueses é mais que aquilo que já estamos habituados, e sem dúvida que principalmente a semana passada custou-me um bocadinho esse frio. Ora, da Roménia e de David Bruno, o salto agora, a próxima viagem é bem grande. Vamos até África, até São Tomé e Príncipe, onde está Ricardo Monsanto, treinador com carreira feita, incluindo na Associação de Futebol de Lisboa, onde foi durante muitos anos responsável pelas seleções distritais. Ele que está agora neste projeto santomense de ajudar o futebol do país a evoluir para patamares um pouco mais superiores. Uma história bonita relacionada com o futebol deste país irmão, onde Ricardo Monsanto vai pouco a pouco contribuindo para o desenvolvimento do futebol de um povo muito apaixonado pelo futebol. Vamos então conhecer Ricardo Monsanto e a sua aventura em São Tomé e Príncipe. Está a ser uma boa experiência, embora é um pouco diferente daquilo que estamos habituados. Portanto, eu não passo o ano inteiro em São Tomé e Príncipe, eu estou em Portugal com as minhas atividades naturais e depois vou de tempos a tempos a São Tomé e Príncipe fazer estágios, normalmente 20 dias, 21 dias, à volta de 3 semanas, onde levamos daqui muitos dos jogadores que aqui jogam na diáspora, que chamamos lá a diáspora portuguesa, aos jogadores que vêm daqui, juntamos aos jogadores que jogam em São Tomé e tentamos arranjar um modelo de jogo, um fio de jogo que estamos a implementar agora pela primeira vez nas seleções e que estamos a criar um trabalho quase do zero. Foi a primeira vez que São Tomé e Príncipe passou as pré-eliminatórias para passar uma qualificação para a CAN. Agora vamos tentar cumprir os nossos objetivos na qualificação, que são muito humildes, mas são os nossos. Mister, o que é que vos foi pedido, no fundo? Foi mais por essa base de desenvolver o futebol de São Tomé nas seleções como um todo? Mais do que os resultados da seleção principal? Sim, acima de tudo foi isso. Portanto, tal como tinha dito, foi a primeira vez que São Tomé e Príncipe conseguiu uma qualificação para a CAN. Agora que estamos na qualificação, tudo aquilo que conseguirmos será, obviamente, um objetivo cumprido. Portanto, nós estamos à procura, para dar um exemplo, nós jogamos contra o Ghana, agora recentemente, onde estávamos a jogar com jogadores da Primeira Liga Inglesa, Primeira Liga Espanhola, Primeira Liga Alemã, Primeira Liga Italiana, e os nossos jogadores, alguns deles são pescadores em São Tomé e Príncipe. Por exemplo, não é? Aqueles que vêm de Portugal, vêm da Segunda Liga, do Campeonato Nacional de Séniores, alguns até da Distrital. E, portanto, é uma grande diferença. Nós perdemos 1-0, o gol de penalti, o do Ghana, foi uma festa no Estádio Nacional, em São Tomé. Porque tudo isto é história, é a primeira vez que está a acontecer. Portanto, termos passado umas preliminatórias foi uma coisa fantástica. Agora, primeiro objetivo neste contexto é colocar um modelo de jogo a funcionar que seja equivalente não só na equipa sénior, mas também ao sub-18 e elas tentar orientar desta forma. Portanto, fizemos lá formação aos treinadores, tentar orientar os clubes de São Tomé e Príncipe a fazer na sua formação também ter uma formação orientada. Portanto, foi praticamente a primeira vez que tiveram formação deste género em São Tomé e Príncipe. Trouxe também cá a Portugal o meu colega de seleção, porque nós temos um selecionador residente que vive em São Tomé e depois estou eu, português, que vou a São Tomé de tempos a tempos fazer estes estágios da seleção.
trouxemos aqui também o selecionador para uma formação, um seminário dentro daquilo que pretendemos desenvolver e continuar a desenvolver lá. Objetivos concretos da seleção A: conquistar o primeiro ponto numa qualificação para a CAN. Não foi agora contra o Ghana, vamos tentar contra a África do Sul. Fazer o primeiro golo, também que estamos à espera. E, portanto, temos objetivos muito humildes. Somos o lugar 181 no ranking da FIFA entre 210 seleções, ou entre 210 países que têm seleção oficial, e nós vamos tentar subir. Temos um lugar muito baixo, no lugar 181, vamos tentar devagarinho, passo a passo, e subindo no ranking da FIFA. Mister, o facto de ter este background também bastante grande em Portugal, nomeadamente também na formação, nas seleções também da Associação de Futebol de Lisboa, dá-lhe alguma bagagem também? Eu digo isto por causa de serem seleções às vezes distritais, mas num âmbito muito mais desenvolvido do que a que está em Santo Meio Príncipe. Dá-lhe também essa bagagem para, neste caso, poder aqui usar um plano de desenvolvimento, digamos assim, do futebol santomense? Sim, sem dúvida nenhuma. Acho que aqueles anos em que tive com as seleções jovens, nomeadamente era o coordenador de Lisboa, mas trabalhávamos todos à Federação Portuguesa de Futebol, deu-me alguma bagagem para isso. Estar habituado a trabalhar com projetos estruturados que começam da formação até aos séniores, trouxe-me uma bagagem para chegar a São Tomé e conseguir convocar representantes de cada clube, da formação, treinadores, obviamente, de cada clube, desde a formação até aos séniores, da primeira e segunda divisão de São Tomé e Príncipe, e estar de alguma forma a passar essa formação e passar aquilo que nós pretendemos para esses treinadores. É um ponto zero. Nós lançámos a semente agora, vamos ter que, devagarinho, ela vai começar a dar folha e depois flor, e nós vamos ter que carregar devagarinho essa situação. Há um São Tomense que eu lancei aqui em Lisboa, e ele depois foi logo para as seleções nacionais de seguida, que é o Jetson Fernandes, e que representa a seleção portuguesa, e porque senão, obviamente, seria convocável para a seleção são tomense. Mas que eu tive todo o orgulho, já agora refiro o nome dele, de o lançar aqui nas seleções, e que também é são tomense, mas, por exemplo, há alguns jogadores que não tiveram a sorte que o Jetson teve de fazer o percurso que fez depois a nível do Benfica e de seleção nacional, e então, esses sim, que conseguem ter nacionalidade portuguesa e nacionalidade são tomense e não jogam sequer em divisões que sejam visíveis para poder representar as seleções portuguesas, e nós temos referenciados e um ao outro a pensar em convocar para a seleção são tomense. Nesse momento, seria justo dizer, Mr. Ricardo Monsanto, que o Aramis, por exemplo, e acima de todos o Luís Leal, continuam a ser as grandes figuras da seleção? O Luís Leal é a grande figura da seleção de São Tomé e Príncipe. Nesta altura joga na primeira divisão da Argentina, já jogou na Portuguesa, já jogou na Arábia Saudita, no México, sempre em primeiras divisões. Ainda há pouco marcou gol contra o River Plate, na vitória dos News Young Boys contra o River Plate, e um dos dois golos foi dele. Portanto, o Luís Leal é a grande referência mundial do futebol são tomense, e se em Portugal nós conhecemos um bocadinho do futebol são tomense, na Arábia, no México, na Argentina, também muito se deve ao Luís Leal. Mas sim, as nossas figuras logo a seguir são o Aramis, que joga no Leixões, o Silva, que joga no Covilhã. Depois, a partir daí, nós temos de CNS para baixo, até às distritais, temos jogadores convocados. Embora nós em São Tomé temos 40% da seleção, jogadores de muito valor, mas mesmo muito valor, só que jogam num campeonato completamente obscuro, que não tem visibilidade para fora de São Tomé ou para fora do Príncipe. Não tem visibilidade, porque existem lá valores na raiz que, se os clubes portugueses estivessem interessados,
jogavam à vontade, pelo menos numa segunda Liga Portuguesa, e eu tive essa boa surpresa ao longo dos estágios que vou fazendo lá de perceber isso. Agora, há uma queixa que nós estamos a tentar naturalizar um guarda-redes que joga aqui no Sporting de Espinho e que já fez a grande parte da formação em Portugal, e estamos a tentar naturalizá-lo São Tomense, porque toda a família da mãe é de São Tomé e Príncipe, porque nós não temos escola de guarda-redes em São Tomé e Príncipe. E é uma pecha que estamos a tentar resolver também, e que nós, por exemplo, fizemos um jogo excelente contra o Ghana e fomos postos em xeque 2 ou 3 vezes porque falta esta escola. Ou seja, nós temos guarda-redes que têm aquilo que nasceu com eles. E não tem culpa nenhuma disso. É aquilo que nasceu com eles. Mas depois não temos aquela formação que os nossos miúdos começam a ter logo com 8, 9, 10 anos de idade e até mais cedo às vezes. Mister, como disse há pouco, havendo esse talento em Santo Tomé para poderem vir para Portugal, se as portas se abrissem, seria uma forma importante e interessante de desenvolver o futebol de Santo Tomé, dar oportunidades a jovens santomenses para jogarem em Portugal e assim evoluírem também, não é? Eu acho que sim. Olha, nós temos 2 centrais e que está disponível no YouTube, podem ver pelo menos o resumo, mas dá para ver o jogo todo, mas pelo menos o resumo do jogo dá para ver, que são o Ivonaldo e o Vavá Pequeno, muito jovens, excelentes jogadores, jogavam numa segunda Liga Portuguesa à vontade. Temos um lateral direito também que no mínimo num CNS também jogaria. Temos jogadores por dentro, o Jossi, o capitão de equipa, porque nós temos o capitão que joga em São Tomé e o subcapitão que joga na Argentina, que é o Luís Leal. Mas é uma opção do país, a própria federação tem sido essa ligação. Então temos o capitão de equipa que joga em São Tomé, que é o Jossi. O Jossi tem 23, 24 anos, joga à vontade, se calhar até na primeira Liga Portuguesa. E no futuro, se calhar, temos o Pogba, que joga no Príncipe, excelente jogador, está agora na final da Taça do Príncipe, inclusive marcou o golo que... 19 anos, o Pogba, 19 anos. Exatamente. Temos o Iniesta, também excelente jogador, muito criativo, aquela posição 8, 10, muito bom jogador. Portanto, temos aqui meia dúzia de jogadores que, se viessem para Portugal, podiam vir já em janeiro, por exemplo, se viessem para Portugal, jogariam eventualmente. É ir buscar à fonte. Isto é como encontrar um diamante no rio, não é? É mesmo apanhar na fonte e buscar à fonte. São baratíssimos, têm uma qualidade técnica acima da média e que, se viessem para Portugal, seria muito benéfico para nós dois, para amanhã tê-los com outra experiência tática, que é aquilo que falta um pouquinho em São Tomé, disponíveis para a seleção. Mister, eu conheço alguns santomenses, sou amigo de alguns, e são por si só bastante alegres, é um povo muito alegre, muito afável, muito carinhoso, e também muito apaixonado por futebol. Foi isso que encontrou também? Foi isso que encontrei. Em São Tomé ninguém faz mais nada em termos desportivos a não ser jogar futebol. Eles podem ver eventualmente uma final de um jogo de basquete, ou de um jogo de handball, ou de um jogo de hockey patins, que Portugal fará a final europeia ou mundial, eventualmente ver na televisão através da TV São Tomé, ou através da RTP África, que são os canais que se vêem em São Tomé e Príncipe. Mas o futebol é o jogo que toda a gente joga na rua e que nós ouvimos falar eventualmente já dos nossos pais ou dos nossos avós, e que em São Tomé ainda é uma realidade. Portanto, São Tomé, nós temos as ruas cheias de crianças a jogarem descalças na rua futebol. E a África no seu estado puro, há países africanos, entretanto, que já evoluíram mais, mas São Tomé é mesmo África com o bem e com o mal, com todas as dificuldades, económicas, todas as dificuldades mais difíceis que se pode encontrar em África, encontram-se em São Tomé. É claro que o português está habituado a chegar lá e ver os resorts,
da praia, das palmeiras, disto. No São Tomé não é só isso, não é só o grande peixe, a boa fruta, o bom clima. São Tomé é muito mais que isso. E se nós formos conhecer a realidade, vamos ver muitas dificuldades que o povo atravessa, mas uma paixão incrível pelo futebol, e em São Tomé tem muita juventude, mesmo muita, que infelizmente nós não vemos isso nas ruas da Europa já hoje em dia, em nenhum país. Eu já conheço pelo menos uns 15 ou 16 países europeus, e nós já não vemos isso nas ruas da Europa, que é os miúdos a jogarem na rua, pelo menos por hábito, e em São Tomé temos isso. Temos as ruas cheias de juventude, todos na rua a jogarem descalço. Aliás, eu tive a oportunidade de estar a ver treinos da escola do Sporting de São Tomé. Portanto, estamos a falar de uma escola de futebol já organizada, já orientada, e ter miúdos a jogar descalços nos treinos. Portanto, isto para falar de uma realidade completamente diferente. E sei que já é diferente, tenho amigos meus a trabalhar no Ghana e noutros países, já com o próprio modelo de país, ou pelo menos as capitais, evoluíram noutro sentido, mas São Tomé continua a ter esta África profunda. Mister, para terminar, o que é que encontrou a nível infraestrutural? Ora, a seleção, já sabemos, joga no estádio, julgo que é 12 de julho, que é assim que se chama, não é? Estádio Nacional 12 de julho. Exatamente. E as imagens que chegam são sempre de grande festa e de grande paixão à volta da sua seleção, mas o que é que encontrou a nível de infraestrutura? A nível de infraestruturas, encontrei o estádio 12 de julho, foi onde nós trabalhamos os estágios, etc., que é um sintético já antigo, já um sintético com 10, 15 anos. O estádio em si é uma boa infraestrutura, o sintético pronto, já está antigo e já precisava aqui de eventualmente até ser trocado. Na verdade, 90% dos clubes de São Tomé e Príncipe, o campeonato de São Tomé e Príncipe é jogado em pelados, como era jogada a formação em Portugal nos anos 80, por exemplo. Eu lembro de fazer formação em Portugal, jogar no estádio da Tapadinha, o relevado era só para os séniores, e a formação era toda em pelado. E São Tomé é isto mesmo para os séniores. Eu vi um jogo do primeiro classificado contra o segundo classificado, portanto estamos a falar do Sporting da Praia Cruz, que é um histórico de São Tomé, e o Monte Café, o Agrosport de Monte Café, que foi o outsider deste campeonato, um autêntico Leicester. Vamos fazer uma comparação, e pela primeira vez vai disputar agora com o campeão do Príncipe o ser campeão nacional ou não. Normalmente as equipas de São Tomé têm sempre alguma vantagem em relação às equipas que vêm do Príncipe, também é uma... É normal, custa muito a mim, e as pessoas sabem disso, que vivenciaram comigo. É uma decisão fácil de tomar quando tudo está bem, e quando nos tratam muito bem, e quando tudo corre muito bem. Não são situações fáceis de mudar, porque mexe muito com emoções também, não é só a racionalidade, não é só a razão. Essas são excelentes pessoas do capital humano, excelente, que sabem o que é necessário para continuar a valorizar o futebol nacional, e as seleções de formação em particular, e apoiaram-me também desde o primeiro momento que souberam do rumo que ia ter um meu futuro. Foram sempre pessoas que estiveram juntos a apoiar e a continuarem a dar as minhas condições, como deram até sempre naquele momento. Que mais convites é que recebeu na altura? Recebeu algum convite de um clube em Portugal, por exemplo? Esta situação apareceu-me ainda antes disso, e eu não andava, como falei, sempre não andava à procura de nada no momento. O foco essencial era esse, apareceu-me esta situação, e foi por esta que eu optei. A partir daí já não houve mais que possa ter aparecido ou não, opções que possam ter sugerido. Acabou, desapareceram, é como não tivessem existido, e a partir do fim dessa decisão não houve mais nada a olhar para o lado, e foi continuar a fazer o trabalho que ia fazer. E depois, quando
começou o trabalho aqui no Bahrein, foi ficarmos só nesse Bahrein. Nunca tive agentes, por assim dizer, enquanto jogador e enquanto treinador continuo da mesma forma, embora hajam pessoas que tenham parecido com projetos e com propostas e situações para ter e continuar a minha carreira, e esta foi uma das que pareceu-me que me chamou, por assim dizer, foi a que me chamou, que me teve mais capacidade de me atrair para um novo projeto, para trabalhar noutra perspectiva e a continuar a criar condições para ser melhor treinador. Mas sente que ter que ir para o estrangeiro, ou o facto de ter ido para o estrangeiro, era essencial na sua carreira para lhe passarem aquilo que se chama certificado de qualidade? Ou foi mera coincidência ser fora do país? Não, foi nada preocupado com isso. Foi ir novamente quando houve uma situação que me atraiu, que acho que posso trazer um fator diferencial, que posso ajudar a fazer a diferença e que levou, que fui para ser feliz, com muito prazer, com muita vontade, e fico-me feliz. Essencialmente é isso, é sentir-me feliz, sem pensar que vai fazer um fator diferencial aqui ou ali. Não é como a questão de treinador de formação, treinador de sessões, somos treinadores. O curso é curso de treinador de futebol. Não está lá nada. Mas por agora, enquanto sei que Portugal, não havia lá nada curso de formação, treinadores de futebol de formação até aos 15 anos, até aos 13, até aos 19, ou até aos 23. O curso que eu conheço e que eu tirei e que fiz a excelente formação de Portugal profissional aos seus treinadores foi curso de treinador de futebol. Não referi-se a idades, se é formação, se é séniores, se é idosos, se é o que seja, é curso de treinador de futebol. Eu sou treinador de futebol com todas as condições para treinar em qualquer clube, em qualquer lado do mundo. É isso que eu sinto e procura de continuar a ser feliz como tenho sido até aqui, a trabalhar onde gosto, onde me dá prazer e onde as pessoas me querem também. Isso acho que é essencial. E em Portugal não o queriam? Não sei. Não queriam, quiseram. Tive 10 anos na Federação Portuguesa de Futebol. Acho que isso é querer. Ainda por cima, quando o contrato é feito como é de ano a ano. Sei onde estás à prova todos antes num projeto, mas no futebol, em todo o lado, é assim. Em todo momento que competes és avaliado, és analisado e tens sempre uma parte quantitativa em cima de ti do que é que podes valer ou não. Isso eu sinto-me perfeitamente valorizado e gratificado pelo tudo que foi feito nos últimos 10 anos em Portugal. 10 anos, 11, 12, por tudo o que fiz até agora sair ao Bahrein este ano, tudo o que fiz em Portugal anteriormente, bastante valorizado. E onde eu quis estar e as pessoas quisessem que eu tivesse, mais feliz do que isso, acho que é difícil. Que relevância que tem a conquista desta Taça do Golfo? Pela primeira vez conquistou este troféu a seleção do Bahrein. É enorme, é difícil se calhar ter a noção do que para a Europa, ou para Portugal em particular, do que é que este título significa desta parte desta região da Ásia, em particular aqui do Golfo. É um torneio com uma história enorme que já se é realizado desde 1970, onde o Bahrein foi um dos países já criadores da competição e que nunca o tinha vencido. É lutar com
momentos totalmente diferentes da maioria dos países em nosso redor, do Golfo, particular falando do Qatar, Iraque e Arábia Saudita, onde tem excelentes campeonatos, onde a Arábia Saudita tem dos campeonatos mais fortes da Ásia, e onde eu tinha nesta equipa 6 jogadores, 6 jogadores foram campeões asiáticos pelo seu clube, o Ilau, vai disputar agora para a final do Campeonato do Mundo de Clubes. E só por si isso é muito significativo, onde os nossos jogadores são semi-profissionais, onde temos desenvolvido um trabalho ao longo destes meses que já nos deu uma vitória no torneio do Estésia, da UAFA, torneio internacional onde ganhamos a final com o Iraque no Iraque, e em agosto, e agora o torneio com uma grande expressão e mediatismo em toda esta zona, é importantíssimo que voltamos a conseguir ganhar com muito trabalho, com muita dedicação, com compromisso indiscutível dos jogadores que têm estado sempre disponíveis e preparados para tudo o que nós temos solicitado, e mostramos uma grande qualidade de jogo nestes jogos e uma grande capacidade de estarmos preparados para ganhar qualquer jogo. E conseguimos o fazer, onde todo um povo está agradecido por isso. Era um sonho deste país conseguir esta vitória, e ontem quando chegámos foi revelador disso. Temos milhares de pessoas na rua a saudar-nos e felicíssimas pelo que se conquistou para o país. Gostava de viver um momento desses, mas com a camisola da Seleção Nacional, como selecionador da equipa principal de Portugal? Eu vivi muitos e fantásticos momentos com a Federação de Futebol e continuo a vivê-los, e vivi também quando o nosso selecionador Fernando Santos conquistou esse magnífico para todos nós, e no futuro não o vejo desse modo. Vejo o trabalho que estou a fazer aqui, preocupado, começar a estar preocupado com a data FIFA de março, onde vamos ter um jogo importante para continuarmos a ter as melhores condições para vir a disputar o Campeonato do Mundo no Qatar em 2022. E depois onde as coisas nos levarem, não sei grande perspectiva ou pôr um objetivo no futuro. Ser feliz a fazer o que faço, e sempre com o máximo profissionalismo e tentando ser melhor a cada momento, e onde isso nos levar no futuro, nós certamente estaremos preparados para o que nos aparecer como desafio, e estaremos preparados para conquistar esse futuro. Mas não está nos seus planos voltar a Portugal nos próximos tempos? Vou estar aí recentemente a Portugal, há desde agosto que não vou, e preciso ver família, preciso estar no meu Portugal, na minha Setúbal, e nos próximos tempos certamente estarei em Portugal, é absoluta. Mas de passagem, não de forma definitiva? Definitiva durante alguns dias, espero que sejam uns quantos dias ainda, e certamente será definitivo até voltar novamente ao Guarani. Relembro, é um excerto de uma entrevista que pode ouvir na íntegra no próximo domingo na Rádio Estádio, a partir de domingo na Rádio Estádio. Hélio Sousa, campeão do Golfo Pérsico ao serviço do Bahrein, e é com ele e com mais esta história de sucesso de um português lá fora que termina mais esta edição do nosso magazine Portugueses lá Fora. Estamos de volta na próxima semana. Até lá, fique bem, fique com a Rádio Estádio.